Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez nós vamos gravar aqui o cordel de número 261 de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você procure aí o botão inscrever-se, que também pode aparecer como subscrever. Inscreva-se no canal, ative as notificações para que você seja avisado toda vez que nós gravarmos um novo romance de literatura de cordel. Deixe o seu like, olha, o seu like é muito importante, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é bom e aí ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu like. E com esse romance de número 261, nós vamos atender ao pedido do seguidor Vadson Guedes. O Vadson Guedes nos pediu o romance Amor de Mariana. Olha, nós não encontramos o romance exatamente Amor de Mariana. Não, nós não encontramos somente assim. Nós encontramos o romance A Vitória de Renato e o Amor de Mariana. Eu espero até que seja este romance, porque o meu filho que procura os romances, ele não encontrou outro, ele encontrou somente esse. A Vitória de Renato e o Amor de Mariana, beleza? É um pedido aí do seguidor Vadson Guedes. Bacana? Então vamos ler aqui. O autor desse romance é o José João dos Santos, chamado de Mestre Azulão. José João dos Santos, aí da editora Luzeiro. Vinde a mim, musa divina, com vossa soberania, iluminar minha lira como o sol clareia o dia, enquanto eu escrevo um dos dramas que a vida cria. Habitava em Ouro Preto, velha capital mineira, um cidadão abastado por nome Júlio Siqueira, casado com Dona Ana, pai de uma filha solteira. Então Júlio e Dona Ana de filha só tinha aquela, por isso lhe dispensavam todos os carinhos a ela e conservavam seus bens a bem do futuro dela. Chamava-se Mariana, inocente como a flor, contava 14 anos, esbelta de fina cor, de forma que todo jovem desejava ter-lhe amor. Mariana, com 6 anos, começou a estudar, com 10 anos já sabia ler, escrever e contar. Com amigas aprendeu fazer flor e costurar. Júlio, seu pai, possuía lá mesmo em Minas Gerais riquíssima propriedade e rebanhos de animais, fruteiras e plantações de frondosos cafezais. Para tratar da lavoura tinha muitos lavradores, os mesmos se encarregavam de botar trabalhadores, tanto de outras fazendas como dali moradores. Nas férias de Mariana, Júlio Siqueira levava a família para a fazenda, 2 ou 3 meses passava, e só no abrir das aulas para a cidade voltava. E a bela Mariana acompanhava seus pais, sempre às tardes passeavam com amiguinhas leais, trocando risos e cantando nas sombras dos cafezais. O cantar de Mariana despertava aquela aldeia, com sua voz penetrante imitava uma sereia, flutuando sobre as águas ao nascer da lua cheia. Júlio e sua esposa amada se sentiam muito bem, diziam regozijados, outra desta que não tem, para eles só existia Mariana e mais ninguém. Os mais riquíssimos presentes a Mariana eram dados, joias e vestidos bons e os milhões de cuidados, faziam-lhe todos os gostos de olhos enciumados. Vamos deixar Mariana entre os carinhos dos pais para falar no senhor do estado de Goiás, que por motivo da seca mudou para Minas Gerais. Esse senhor se chamava Erondino Fortunato, viúvo já de 3 anos, porém honesto e exato, pai de 3 filhos chamados Francisco, João e Renato. Francisco com 20 anos, João 19 somente, Renato tinha 18, mas para livrar sua gente, em qualquer ponto Renato era quem tomava a frente. Era um moço sério, de forte musculatura, que até mesmo os irmãos respeitavam-lhe a figura, por saber que com Renato a parada era bem dura. Em Goiás, naquele tempo, houve uma fome grosseira. Erondino com os filhos fugiu para a terra mineira, vindo morar na fazenda do senhor Júlio Siqueira.
Siqueira com a família se achava na fazenda, vendo Herodino e os filhos em situação tremenda, deu-lhes casa para morar, sem exigência de renda. Júlio emprestou-lhe dinheiro, dizendo: vão trabalhar, tenho terra para vocês, dinheiro se precisar, e só depois de 3 anos contas podemos tirar. Herodino e os 3 filhos foram trabalhar com fé, dizendo uns para os outros: vamos ver Deus por quem é. Com 4 meses plantaram 15 alqueires de café. Milho, arroz e feijão lucraram em quantidade, de forma que Júlio um dia, correndo à propriedade, admirou-se, dizendo: vocês sim são de verdade. Siqueira, muito animado com seu novo lavrador, disse para o velho Herondino: quem trabalha tem valor, a minha propriedade está aberta para o senhor. Herondino, satisfeito com seu bondoso patrão, disse: seu Júlio, senhor, tendo de nós precisão, eu e meus filhos estamos à sua disposição. Siqueira disse: está bem, se eu de um dia precisar para um serviço qualquer, manda um portador chamar, e o que quiser de mim, não se acane, mande buscar. Dali nasceu a amizade de lavrador e patrão. Júlio ao velho Herondino tinha bastante atenção, e o velho para servi-lo estava de prontidão. O senhor Júlio Siqueira, no fim do ano corrente, trouxe para sua fazenda a família novamente, vindo também Mariana, a flor mimosa atraente. Uma tarde, Mariana com seus pais passeava, admirava a lavoura e o gado que pastava, passou de frente ao chalé que Herondino morava. Júlio disse para a esposa que mora um lavrador, viúvo, pai de 3 filhos, porém de grande valor, por ser um homem honesto, prestável e trabalhador. Herondino, nessa hora, com os filhos, ia chegando da roça, e quando viu Júlio, com ele foi se abraçando. Disse Júlio: no senhor, agora eu estava falando. E depois disse Herondino: esta é a minha senhora, e a outra é minha filha. Herondino, sem demora, cumprimentou-as, dizendo: estimo vê-las agora. Os rapazes também, a elas se dirigindo, cumprimentaram a patroa, e Mariana, sorrindo, murmurou dentro de si: desses 3 tem um mais lindo. O mais lindo era Renato, que a bela menina, com seu olhar inocente de uma deusa divina, fitava sem entender os dramas da sua sina. E logo se despediram, porém Renato, o rapaz, notou que a bela moça olhou ligeira para trás, rápida que nem despertou a atenção dos seus pais. Mariana até ali o que era amar não sabia, mas depois que viu Renato, nasceu-lhe uma simpatia, que para onde ela olhava, Renato nos olhos via. Renato nunca pensava da moça ter-lhe amizade, por ela ser linda e rica, mas na tela da verdade, ela era seu martírio e sua felicidade. Júlio, na outra semana, resolveu pegar seu gado, mandou dizer ao vaqueiro que vasculhasse o cercado, para ferrar cavalo e boi que não tivesse ferrado. O vaqueiro obedeceu-lhe como empregado leal, prendendo cavalo e boi, mas um novilho infernal cismou e de forma alguma quis sujeitar-se ao curral. Júlio, vendo que o novilho era velhaco e ladino, para ajudar o vaqueiro, mandou com pressa um menino lá no roçado chamar um dos filhos de Herondino. Dando o menino o recado, Herondino concordou e disse: vamos nós todos, mas Renato protestou, dizendo ao pai: não precisa, fiquem que eu mesmo vou. Renato, chegando lá, disse as ordens: meu patrão. Júlio disse: eu lhe chamei para você dar uma mão, ajudando o meu vaqueiro prender um boi barbatão. Renato disse: pois não, irei com todo o prazer, quero um cavalo arreado, ligeiro e bom para correr, e deixe que lhe garanto sozinho mesmo trazer. Júlio disse: meu vaqueiro, no serviço acostumado, desde cedinho que luta, sem obter resultado, você só nunca consegue prender aquele danado. Renato disse: seu Júlio, se o seu novilho é infernal, eu também, quando me zango, o meu genro fica igual, comigo de qualquer jeito, ele vem para o curral. Disse Júlio: sendo assim, farei a sua vontade. Deu-lhe um cavalo arreado. Renato, com brevidade, montou-se e saiu para o campo em grande velocidade. A família de Siqueira também estava presente, esperando o resultado, quando surgiu de repente Renato em toda a carreira e o boi pulando na frente. Gritando: abre a porteira, no pátio se apresentou e, esporando o cavalo, na cauda do boi pegou, e no passar da porteira o novilho derrubou.
O novilho levantou-se, entrou no curral de vez, ele pulou do cavalo e uma gracinha fez, dizendo: pronto, está preso o boi brabo de vocês. Todo mundo bateu palmas pela cena do rapaz. Júlio disse: muito bem, você menino é capaz de fazer coisas no campo que meu vaqueiro não faz. Mariana, vendo aquilo, sentiu na alma um calor, no coração acendeu-lhe a fogueira do amor, jurou casar com Renato, sendo seu pai ter temor. Júlio, pai de Mariana, no final daquele mês, convidou seus lavradores, e uma festinha fez, então ao moço Renato elogiou desta vez. Mariana nesse dia teve do pai permissão para escrever uns dizeres em um riquíssimo cartão, presenteando a Renato com esta dedicação. Por sua admiradora ficaria a vida inteira, aceite meu elogio como lembrança altaneira, escrito de coração por Mariana Siqueira. Aproveitando o ensejo, ela também escreveu um bilhete para Renato, revelando o amor seu, e sem que Júlio notasse, secretamente lhe deu. Ele guardou o bilhete sem namoro pensar, chegando em casa foi ler, depois de analisar, murmurou: é impossível Mariana me amar. No bilhete estava escrito: Renato, meu beija-flor, teu olhar me faz sentir na alma tamanha dor, serei infeliz na terra vivendo sem teu amor. Renato, muito segredo para ninguém perceber, idealize a maneira de para mim escrever, porque será um castigo se meu pai vier saber. Confie nestas palavras que meu amor não te engana, espero tua resposta daqui pro fim da semana, o mais lembrança da tua pretendente Mariana. Renato ficou suspenso, sem saber o que fazia, não dormiu durante a noite e logo no outro dia chamou seu pai e contou-lhe tudo o que lhe acontecia. Leu diante de Erundino o bilhete da donzela. O velho disse: meu filho, precisa muita cautela, mas você não esmoreça, responda o bilhete dela. Renato pensou um pouco no conselho que o pai deu, para responder o bilhete, nesta hora resolveu, preparou papel e tinta, por esta forma escreveu: Mariana, eu não mereço ser amado tanto assim, você é rico, eu sou pobre, vai dar confusão no fim, seu pai souber, você vai sofrer por causa de mim. Garanto-lhe segredar para evitar desprazer, porém hoje ou amanhã seu pai terá que saber e fazer seu coração por causa de mim sofrer. Porém, se você, meu anjo, me amar sem fingimento, eu sou muito homem para lhe pedir em casamento, e o que houver depois, entre nós dois eu enfrento. Não quero lhe dar martírio, nem a seu pai ser ingrato, hei de pagar seu amor com coração puro e grato, o mais aceite lembrança do seu querido Renato. Renato, lacrando a carta, aguardou a ocasião, até que um dia ele foi à casa do patrão, vendo Mariana só, botou-lhe a carta na mão. Mariana, muito rápida, guardou a que ninguém viu, de noite leu em seu quarto, escreveu outra e dormiu, e com a carta no seio, no outro dia saiu. E por ali disfarçada, no jardim colhendo flor, viu um menino que era filho de um lavrador, chamou dizendo: garoto, queres ser meu portador? E chamando ele para perto, perguntou-lhe bem baixinho: conhece Renato aquele que pegou o boi sozinho? Disse o garoto: eu conheço, o pai dele é meu vizinho. Mariana disse: ótimo, é para você entregar essa cartinha ao Renato, mas para meu pai nem sonhar, e se trouxer a resposta, bom dinheiro vai ganhar. Mas Júlio de uma janela de algo desconfiou, sem que Mariana visse, ao menino tocaiou, e perguntou-lhe para onde Mariana lhe mandou. É uma carta, seu Júlio, disse chorando o menino, mandado por sua filha, em segredo eu me destino, para entregar a Renato, filho de seu Erundino. Júlio lhe disse: meu filho, não é preciso chorar, eu só quero ler a carta, depois torno-lhe entregar, e dou-lhe um boi se você fizer o que eu lhe mandar. Júlio quase cai de costa quando leu a narração, dizia a carta: Renato, juro que meu coração será teu ainda que eu morra nas grades de uma prisão. Pedi a meu pai não venha, senão ele me desterra, muito embora que ele saiba que o amor enfrenta a guerra, e se você tem coragem, me leve para sua terra. Dinheiro eu tenho guardado para com você viajar, o mais querido Renato, quer um abraço aceitar, de Mariana Siqueira, que nasceu para te amar.
Júlio findou a leitura em completo desatino, sem compreender os dramas traçados pelo destino, lacrou novamente a carta e entregou ao menino. Disse ele: vai entregue a ele, espere a resposta dela, quando trouxer minha entregue, eu lendo o que vier nela, lhe devolvo então você, não diga entregue a ela. O menino fez direito, como o Júlio lhe mandou, levou a carta a Renato, com a resposta voltou, em vez de entregar a moça, nas mãos de Júlio botou. Júlio, mais que ansioso, abriu e começou a ler, dizia a carta: meu anjo, te levarei com prazer, para Goiás e lá casamos, felizes vamos viver. Mas vamos agir com calma para ninguém desconfiar, vou colher minha lavoura, vender e me preparar, depois então lhe aviso o dia de viajar. O mais aceite um abraço e pode ficar ciente que com fervor e firmeza te amarei eternamente, meu coração só nasceu para Deus e você somente. Júlio quis prender a carta para Mariana não ler, mas refletindo pensou: eu saberei resolver, e disse à menina entregue: venha seu boi receber. O garoto foi correndo, entregou ligeiramente, Mariana deu-lhe uns cobres, coitada tão inocente, sem saber que um martírio já cruzava em sua frente. Júlio cumpriu o que disse, voltou nervoso e tremendo, chegando em casa chamou Dona Ana e foi dizendo a ela com Mariana o que estava acontecendo. Chamou Mariana e disse, fugindo o sangue do rosto: nunca pensei de criá-la com tanto carinho e gosto, para você hoje querer me acabar de desgosto. Depois disse: minha filha, qual é a necessidade que você tem de casar-se, criança com esta idade, além disso com um pobre que não tem prosperidade? Mariana, cabisbaixa, nada ao pai quis responder. Júlio, fitando para ela, em seu rosto pôde ver uma fitinha de lágrima em cada olho descer. Júlio, quase em desatino, falou para Dona Ana: eu vou providenciar, daqui para o fim da semana, um convento ou um colégio para internar Mariana. Ela tem 16 anos, ainda está muito criança, e ela ficando aqui vai me botar numa trança que talvez eu perca até de viver a esperança. Dona Ana respondeu-lhe: eu nada posso dar jeito, para internar eu consinto, mas para bater não aceito, e você como o pai dela, o que fizer está bem feito. Mariana tinha um tio chamado Sebastião, era no Rio de Janeiro, do exército capitão. Júlio disse: eu vou levá-la para a casa do meu irmão. Mariana, nessa hora, sentiu seu coração frio quando ouviu o pai dizer: vou levá-la para o Rio e deixá-la 4 anos na companhia do tio. E disse para Dona Ana: vá preparando a bagagem com roupas e joias dela, que hoje eu compro a passagem e amanhã muito cedo com ela faço a viagem. Mariana do seu quarto em soluços tudo ouvia, aquilo porém calada, palavra alguma dizia, enxugando o pranto quente que dos seus olhos corria. Júlio com sua família na fazenda não dormiu, passou ordem ao seu vaqueiro, para Ouro Preto seguiu, e no outro dia cedo com Mariana partiu. Dona Ana lhe abraçou, botou-lhe a santa benção, Mariana junto ao pai seguiu para a estação, mas o amor de Renato levava em seu coração. Júlio, chegando ao Rio, disse ao irmão: por favor, fique aí com Mariana, evitando de sabor, que ela quis ir embora com o filho de um lavrador. Portanto, desterrei ela antes disso acontecer, ela que não se governa, tem que lhe obedecer, só volta para casa quando desse rapaz esquecer. O capitão disse aqui: ela nem vai se lembrar desse sujeito porque comigo tem que estudar, e somente com as primas é que pode passear. Júlio voltou para Minas dizendo: bom plano fiz, agora estou sem cuidado, ela por lá está feliz, pensando que assim cortava seu amor pela raiz. Aquilo que Deus marcou ninguém pode desfazer, o mundo dá muitas voltas e ninguém deve dizer que desta água não bebe, que a sede lhe faz beber. Aqui eu mudo de assunto para falar com Dona Ana, que como mãe se envolveu numa saudade tirana, de noite pouco dormia só pensando em Mariana. E Mariana no rio vertia lágrima sentida, se lembrando de Renato e sua mamãe querida, dizia ela: acabou-se os gostos da minha vida. Aqui deixo Mariana lamentando toda hora para falar em Renato, que ao saber quase chora, que Júlio tinha tirado Mariana para fora. Soube que Júlio embarcou com a filha um certo dia, depois regressou sem ela e desgostoso vivia, onde Mariana estava, Renato nada sabia. Renato contou ao pai e disse: não me convém, eu aqui porque seu Júlio não está se sentindo bem.
Fique o senhor com meus manos, que eu vou embora também. Já vou fazer 20 anos, sou forte e tenho coragem, disse o velho. Eu cheguei. Renato comprou passagem e com 2 dias depois para São Paulo fez viagem. São Paulo naquele tempo era quase um cativeiro, quem fosse de fora era tido como forasteiro. Renato, devido a isso, seguiu para o Rio de Janeiro. Ele no Rio de Janeiro, nem por sonho ele sabia que a sua Mariana naquela terra vivia, e por ele muitas lágrimas derramava todo dia. Em uma noite sonhou que encontrava com ela, e no momento que ia, se aproximando dela, chegava um homem fardado e conduzia a donzela. Renato sobressaltou-se, acordou naquele sonho, quis dormir, não pôde mais, sentindo o calor medonho, levantou-se muito cedo, acabrunhado e tristonho. Aquele dia para ele foi taciturno e sem graça. Ele então no mesmo dia resolveu ir sentar praça, dizendo lá no exército, talvez até que eu me faça. Renato foi para o exército, depois de se incorporar, procurava aos seus colegas tratar bem e respeitar, dando a saber que buscava ser um digno militar. No quartel onde se servia tinha um capitão pacato que admirava muito o proceder de Renato, por ele ser um soldado disposto, calmo e exato. Devido tal disciplina, capitão Siqueira França, vendo que Renato era soldado de confiança, designou para ser sua fiel ordenança. Então São Paulo nesse tempo houve uma revolução. Então do Rio seguiu esse dito capitão para São Paulo comandando um enorme batalhão. Renato foi nesse meio, com fé em Deus poderoso, o capitão confiava no seu batalhão forçoso, com fé em Deus esperava regressar vitorioso. No estado de São Paulo, assim que foram chegando, se acamparam numa mata e dali foram avançando, combatendo os inimigos e as fronteiras tomando. Os paulistas, conhecendo que se achavam cercados, levando a pior porque eram poucos seus soldados, urgentemente pediram reforços de outros estados. Do Rio Grande do Sul veio um batalhão valente, e ao chegar em São Paulo formou mais um contingente, porém o capitão França não temeu, tomou a frente. Gritou avance daí, tornou-se um fogo cerrado. Renato numa trincheira fez fogo entusiasmado, só via a bala cruzando, saindo de todo lado. Depois que cessou o fogo, Renato ouviu um gemido, se aproximando para perto, viu seu capitão caído. Este disse: me acuda, que estou muito ferido. Renato o botou no ombro, para bem longe o levou, e por detrás de umas pedras o seu capitão botou. Fez uma cama de folhas, cobriu de lona e cercou. Sua farda ensanguentada tirou-a rapidamente, lavou seu corpo ferido com a água de uma vertente, depois lhe deu para beber sumo de erva bem quente. Depois que o viu melhor, voltou para seu regimento. Renato, chegando lá, ouviu a voz do sargento, que dizia: o capitão fugiu do acampamento. Renato lhe disse: não, ele está muito ferido, mas já o levei para longe, tratei dele e vim munido, com ordem para fazer fogo, seja o que Deus for servido. Disse o sargento: você ou é louco ou inocente, a tropa não tem comando, o capitão está doente. Renato disse: sargento, deixe que eu tomo a frente. O sargento viu que ele era de fibra e talento, disse: vamos reunir todo o nosso regimento e você comanda a tropa, que dou-lhe a vez de sargento. Renato mandou tocar, reunir na mesma hora, e depois de reunido, o batalhão sem demora, gritou-lhe: vamos com fé em Deus e Nossa Senhora. Nessa hora já se ouvia tiros do lado inimigo. Renato com sua tropa fez fogo como castigo. Nesse combate deixou seu batalhão sem perigo. Renato dos inimigos, notando uma reação, deixou sua tropa alerta e foi lá no capitão dar-lhe a notícia e levar-lhe água e alimentação. O capitão nessa hora, embora muito doente, disse: Renato, eu serei seu amigo eternamente, e você, vencendo a guerra, já volta como tenente. Renato fitou para ele com um olhar compadecido e lhe disse: capitão, sinto o senhor está ferido, mas hei de tratar-lhe até vê-lo restabelecido. Renato fez curativo nas feridas que havia, para beber deu-lhe sumo de erva Santa Maria, até que o capitão sentou-se no outro dia.
Renato voltou para onde deixou sua tropa alerta e, vendo a parte inimiga completamente deserta, murmurou: Deus me ajudando, eu hei de vencer na certa. Reuniu seu batalhão e avançou mais adiante, encontrando os inimigos, fez fogo no mesmo instante, logrando nesse combate uma vitória brilhante. Em defesa de Renato, chegou mais de um reforço, vindo um de Pernambuco e outro de Mato Grosso, causando aos paulistanos o mais tremendo destroço. Com 8 dias de luta, os paulistas fracassaram, pediram paz e bandeiras, brancas todos levantaram, aí todos os batalhões para os seus quartéis regressaram. Quase restabelecido se achava o capitão. Renato, junto com ele, reuniu seu batalhão, embarcaram para o Rio com a vitória na mão. No ministério na guerra, ao chegar o contingente, o capitão contou tudo ao ministro frente a frente. Renato, na mesma hora, foi promovido a tenente. Os soldados que voltaram, tanto os bons como os feridos, o ministro também deu-lhes seus direitos merecidos. Como terceiro sargento, foram todos promovidos. Renato, que sempre foi amigo da consciência, ao lado do capitão com a maior paciência, foi levá-lo urgentemente lá na sua residência. Renato e o capitão, um do outro alheio vivia, e o capitão que tanto Renato bem lhe fazia, era tio de Mariana, mas Renato não sabia. Toda a família Siqueira se achava reunida, em sua casa reinava alegria desmedida, louvando a Deus por ver ele voltar para casa com vida. Entre vivas e abraços receberam o capitão. Júlio, com esposa e filha, abraçou o seu irmão. Mariana ajoelhou-se, beijando do tio a mão. Renato quase desmaia, vendo Júlio e Dona Ana, disse consigo: será que a minha vista me engana? Acreditou quando viu mais esplêndida Mariana. Júlio, com toda a família, cumprimentou o tenente, não reconheceu Renato, por ele estar diferente, além de fardado estava, mais forte e mais sorridente. Renato apertou a mão de Mariana e sorriu, e disse: não me conheces? Mariana, quando viu que era ele, assustou-se, deu um desmaio, caiu. Renato levantou ela com toda a delicadeza. Júlio aproximou-se atento, para ter daquilo a certeza. Reconhecendo Renato, quase caiu de surpresa. Abraçou Renato e deu-lhe um forte aperto de mão. Admirado com isto, foi chegando o capitão, observando a palestra do amigo e do irmão. Disse Júlio: este é Renato, filho do meu lavrador. Para não casar com ele, fiz a Mariana horror, mas já vi que é inútil batalhar contra o amor. O capitão disse Júlio: este nunca foi recruta, como soldado já tinha disciplina absoluta, e foi meu maior amigo dentro do campo da luta. Nunca eu me vi perdido como navio sem... Na luta eu me vi perdido como navio sem porto. Ele me levou nos braços, eu ferido e quase morto. Fez uma barraca e deu-me remédio, trato e conforto. Esta honra de tenente lhe é muito merecida. Ele venceu a batalha que eu já dava por perdida. Para melhor dizer a ele, devo a minha própria vida. Peço a você, como irmão, que concorde isso comigo, casá-lo com Mariana. Assim fazendo eu lhe digo, terá ela um bom esposo, e nós verdadeiro amigo. Júlio lhe disse: eu concordo, ele tem merecimento. Toda a família apoiou aquele consentimento, e ali mesmo marcaram o dia do casamento. Renato, no outro dia, foi com toda a permissão lá na fazenda de Júlio buscar seu pai de benção para assistir seu casamento na casa do capitão. Casou-se o feliz Renato com Mariana fiel. Júlio lhe deu um bom prédio, passado a tinta e papel, e o capitão depois reformou-se em coronel. Herodino, com 2 filhos, voltou na outra semana para a fazenda e foi viver, plantando café e cana. Renato, em lua de mel, foi viver com Mariana. A terra de Júlio foi zelada por Herondino. Unido a Júlio viveu, lucrando e cantando hino, agradecendo a Deus, o Criador do destino.